Obrigado, deputado Renan Ferreirinha, que está presidindo essa sessão, deputado Valdec Carneiro. Hoje eu me inscrevo, em primeiro lugar, para falar da nossa audiência pública. E começo parabenizando o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, que no dia de hoje completa 43 anos de existência, de luta e de defesa da educação pública no Rio de Janeiro. A gente vive num país que é um dos mais desiguais do mundo e que, infelizmente, a crise na educação, como nos falava Darcy Ribeiro, não é um acaso, é um projeto. É um projeto que contribui muito para a manutenção dessas desigualdades que marcam a nossa sociedade. E a gente sabe que a educação tem um potencial transformador, inclusive no que diz respeito à redução dos padrões de desigualdade. E, infelizmente, no nosso país e no nosso estado, o enfraquecimento, o sucateamento da educação pública tem significado para amplos setores da classe trabalhadora a negação do acesso ao conhecimento de qualidade, a uma perspectiva de criticidade, é uma perspectiva de acesso a outros níveis de ensino. E a gente não tem dúvida de que o papel do CEP em defesa da escola pública, pela valorização do profissional da educação, tem sido um papel muito importante nesses últimos anos para que a gente tente reverter esse quadro de desvalorização da educação como um todo e de desvalorização dos profissionais da educação em particular. Então, eu começo a falar da nossa audiência destacando que hoje também é o dia de comemoração do aniversário do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação. E destaco também que o CEP hoje completou 43 anos em luta porque aqui na cidade do Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella criou um ambiente de confusão ao anunciar a retomada das atividades escolares num contexto de ainda muita incerteza no que diz respeito ao avanço das curvas epidemiológicas. O estado do Rio de Janeiro chegou a ter 200 mortes por dia, nesse momento ainda tem mais de 100 mortes por dia, portanto, ainda vive um patamar muito alto de contágio e óbitos relacionados à Covid-19. Não é o momento de se pensar a retomada de atividades, especialmente das atividades escolares, que significam grande aglomeração de pessoas, grande fluxo de pessoas nos transportes coletivos, impondo risco de morte a grande parte da população. A gente tem que compreender que a humanidade se depara com um desafio único. A gente está diante de uma pandemia, de um vírus que ainda não tem tratamento, que ainda não tem vacina e que a principal forma de se evitar o contágio é evitar o convívio social. Por isso, deputado repensar... Flávio Serafini, o senhor me concede uma parte, por favor? Sim, um momento. Por isso, repensar a volta às aulas é algo fundamental. Só a rede estadual, por exemplo, ao assumir a retomada, são mais 750 mil pessoas, entre estudantes, profissionais, que vão se mobilizar no transporte público, se aglomerando em unidades fechadas, o que significa, obviamente, um potencial de aceleração do contágio altíssimo. O mesmo se dá na rede da cidade do Rio de Janeiro, que é uma das maiores redes do Brasil, também impactando centenas de milhares de estudantes, dezenas de milhares de profissionais e familiares. Porque no caso da educação infantil, no caso do ensino fundamental, as crianças, inclusive, se deslocam com a ajuda dos seus responsáveis, demandam o amparo do profissional de educação em várias situações, inclusive no caso da educação infantil e das creches, com colo, com acolhimento físico, quando essas crianças têm uma demanda específica. Então, é impensável uma volta às aulas nessas condições. Deputada Renata Souza. Bom, primeiro, deputado Flávio Serafini, eu quero parabenizá-lo pela audiência pública, muito importante, enquanto o governo do Estado, Prefeitura do Rio de Janeiro, não ouve os profissionais de educação, não ouve pais e alunos sobre esse tema, Vossa Excelência tem feito um papel fundamental promovendo o debate a partir das audiências públicas dentro da LERJ. Um tema que é super relevante para a saúde das nossas crianças, dos nossos adolescentes, que vivem em uma situação que pode levar a um abismo educacional, inclusive, né? A gente está num momento muito específico
Eu tive, nessa semana, deputado Flávio Serafini, um debate com o Núcleo de Estudos e Pesquisas Sociais da Maré, e lá estavam professores, diretores de escolas, pais de alunos, e todos foram unânimes em dizer que não há segurança sanitária, pedagógica e pessoal para a reabertura das escolas. A gente tem aqui no Rio de Janeiro uma das maiores redes estadual e municipal de ensino da América Latina. Então, é importante que todo o debate seja levado a essa situação já das escolas que é de antes da própria pandemia. Né? A gente tem escolas, deputado Flávio Serafini, que não tem acesso à água, que não tem ali todo o corpo de pessoal, por exemplo, para fazer a limpeza. Então, qual é a garantia de segurança alimentar, sanitária, enfim, pedagógica para um retorno das aulas atabalhoado, como o prefeito Marcelo Crivella quer fazer nesse momento? É um momento em que a gente precisa ouvir o corpo técnico, ouvir o corpo pedagógico e todos aqueles e aquelas que fazem parte aí da comunidade escolar, porque já foram unânimes em dizer que o retorno das escolas dessa forma pode trazer tragédias imensuráveis para a comunidade escolar. Então, muito obrigada pela Obrigado, deputada Renata. Obrigado, deputada Renata, e aproveito o ensejo para parabenizá-la pela escolha do seu nome como nome da pré-candidatura do PSOL nas eleições municipais desse ano. Não tenho dúvida que são muitos desafios que Vossa Excelência terá pela frente para debater e transformar essa cidade do Rio de Janeiro. E retomando aqui, então, de onde paramos, a gente não tem condições de, nesse momento, ter nenhuma retomada de aula. Nesse sentido, eu quero, inclusive, explicitar que realizei a audiência pública não porque entenda que seja o momento de retomar aulas, pelo contrário. Felizmente, inclusive, no âmbito estadual, se faz nesse momento um entendimento comum com a Secretaria de Educação, com o Conselho Estadual de Educação, com várias entidades da sociedade civil representadas, com a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, de que esse não é o momento de retornar. Mas a gente precisa discutir as condições da educação, ainda nesse momento da educação remota, e as ações que vão ser necessárias de serem implementadas para a volta. A gente já viu, por exemplo, que a vacina ela pode demorar ainda mais um ano. A Universidade de Oxford já se posicionou de que, na sua avaliação, o cronograma da vacina para utilização na população deve ser, no mínimo, a partir de junho do ano que vem. Então, a gente tem que pensar como que as escolas vão ter que se preparar para, quando tivermos condições epidemiológicas, ou seja, quando a curva estiver realmente controlada, retomar atividades reduzindo ao máximo os riscos à população. Vão ter que ser adequados espaços físicos, vão ter que ser adequados recursos pedagógicos, vão ter que ser adequados o quadro de profissionais disponíveis, vai ter que se fazer, na verdade, de alguma forma, uma reinvenção da prática educacional para que a gente possa retomar o funcionamento das escolas, mesmo com as curvas epidemiológicas controladas, mas enquanto não tivermos uma vacina ou um tratamento eficaz para esse vírus que é mortal. E eu falo isso com a tranquilidade de quem tem lutado para que o conjunto das atividades que seja possível de se prorrogar o retorno sejam prorrogadas. Isso é uma defesa da vida na nossa sociedade. Na cidade de Niterói mesmo, eu tenho batido muito na tecla de que a cidade acertou ao iniciar uma série de ações de ampliação do atendimento à população no cenário de coronavírus, mas que se equivocou ao antecipar o processo de abertura, fazendo com que a tendência de queda na proliferação do vírus na cidade se atenuasse, se estabilizasse, em alguns momentos tivesse, inclusive, novos picos de subida. A gente está muito preocupado, inclusive, que nas últimas semanas em Niterói, a gente viu subir o índice que trata da velocidade da proliferação do vírus na cidade. Segundo os próprios boletins divulgados pela Prefeitura, a gente viu que nas últimas 2 semanas esses boletins
projetaram um aumento na velocidade do índice, né? Os novos casos para cada 100 mil habitantes na cidade alcançaram um patamar de 64 na semana que se encerrou no dia 3 de julho e de 100 na semana que se encerrou em 10 de julho, destacando que o patamar considerado, né, máximo, né, com risco máximo, é acima de 30. E a gente chegou na semana de 10 de julho em Niterói acima de 100, o que mostra que a situação ainda está longe de estar sob controle. Isso está nos próprios boletins epidemiológicos divulgados pela Prefeitura e, por isso, nos preocupa a velocidade do processo de abertura. É necessário que se tomem medidas para garantir e resguardar a economia do país. É necessário que se tomem medidas de proteção social para garantir as condições de vida da população. Inclusive, a gente tem batalhado muito para que seja garantida a alimentação escolar dos estudantes na rede estadual, para que eles possam seguir estudando, seguir com as atividades, né, que são possíveis de se desenvolver nesse momento, e mantenham o seu vínculo com a escola para, no momento em que se der, se fazer a retomada com condições de segurança. Então, senhor presidente, a gente vai, né, já pediu hoje ao presidente da Alerj para dar prosseguimento na tramitação do nosso projeto de lei, que estamos discutindo aí com os demais deputados da Comissão de Educação, para que ele seja aprovado e a gente possa estabelecer diretrizes para que não haja no estado do Rio de Janeiro instituição de ensino voltando a funcionar sem garantir segurança, proteção à vida dos seus estudantes, seus familiares, seus profissionais e seu corpo dirigente. Então, muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, deputadas e deputados, e vamos seguir em frente em defesa da vida em primeiro lugar. Obrigado, Flávio. Também concordo plenamente aí com sua fala. Obrigado. Não havendo